Muito bem, pessoas. Prometi para vocês, eu vou fazer alguns exercícios que eu acho interessante de campo elétrico, que é a matéria que a última matéria que a gente deu, que eu tive menos tempo para poder fazer exercício por causa das diversas avaliações que nós tivemos e as aulas perdidas aí nas quartas e quintas, nas quartas-feiras principalmente. Então, eu escolhi alguns exercícios do livro, vou fazer outros exercícios do material de sala e vamos ver o que dá. Deixa eu desligar isso aqui antes que ele comece a tocar, né? Então vamos lá. Esse exercício está no material de vocês na página 43, capítulo 4. Ele diz assim: a criação dos Solid State Disks SSDs mais comuns no mercado possui dois componentes fundamentais: a memória flash e o controlador. A memória flash guarda todos os arquivos, diferentemente dos discos magnéticos dos hard drives, não necessita das partes móveis nem motores para funcionar. O controlador gerencia a troca de dados entre o computador e a memória flash, formado por um processador que executa diversas tarefas no drive. É um dos principais responsáveis pela performance de um SSD. Todas as operações são feitas eletricamente, tornando a leitura e a escrita mais rápidas, além de deixar o drive silencioso e resistente a vibrações e quedas. Supondo uma região com campo elétrico constante de 8 Newton por Coulomb, horizontal e para a direita em X. Uma partícula de massa 2 mg, carga de 1 microcoulomb e velocidade de 10 cm por segundo, perpendicular à direção do campo elétrico, em Y, percorre uma distância vertical de 10 centímetros, conforme ilustra a figura. Com base nos conhecimentos sobre eletricidade e magnetismo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a posição em metros onde a partícula deve passar. Muito bem, eu vou fazer uma brincadeira, primeiro, só para vocês verem. É, essa Você pode comparar esse tipo de situação aqui com um movimento de lançamento horizontal. Para fazer isso, eu vou copiar esse cara aqui e vou colar lá no outro aplicativo para vocês verem. Então vamos lá, olha só, eu fiz a cópia lá, eu queria colar aqui para vocês verem colando. Eu vou mostrar que do jeito que está aqui, a partícula está indo para cima, mas se você fizer isso aqui, a partícula agora está indo na horizontal. E por que eu já fiz aqui? Eu vou explicar. Deixa eu tentar colocar ele retinho. Não ficou muito retinho não, mas... amado. Puxa vida, hein? Mais difícil do que parece. Olha só. Se essa partícula ela é carga de 1 microcoulomb positiva. Se ela entra nesse campo e ela é positiva, no momento em que ela chegar no campo, no momento que ela passar neste ponto aqui, na primeira vez que ela trocar uma linha de campo, vai aparecer sobre ela uma força elétrica que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico, porque a carga é positiva. Então você vai ter um vetor aqui que vai ser vertical para baixo, correspondendo à força elétrica. Olha bem, o campo elétrico está apontando para baixo. Eu girei o desenho, obviamente, né? Aqui o campo elétrico está para a direita, eu coloquei o campo elétrico agora apontando para baixo. Por que eu já coloquei ele para baixo? Porque é, se a partícula é positiva, a força elétrica é para baixo. Quer dizer que essa carga elétrica vai fazer uma das três trajetórias, 1, 2 ou 3. Ela não vai para cima, ela não vai para menos 1, menos 2, menos 3. Ela vai para 1, 2, 3. Desse jeito eu posso eliminar a parte de cima, esquecer a parte de cima, e esse cara vira um problema de lançamento horizontal. Só que ao invés de ter a aceleração da gravidade, o que a gente vai ter vai ser uma aceleração devido à força elétrica. Por que tem uma aceleração devido à força elétrica? Porque força resultante
Qual é a única força agindo sobre essa partícula? A única força, lembra que a partícula está subindo verticalmente na direção horizontal. A única força que está agindo na partícula na direção horizontal, que aqui eu coloquei no desenho na vertical, é a força elétrica. Se ela é a única, ela é a resultante. Então, a resultante na direção X, porque ele está me falando que o campo é horizontal para a direita em X, na direção X é a força elétrica. Portanto, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração é igual a força elétrica, que nesse caso eu vou calcular usando Q vezes E. Lembra lá, força elétrica pode ser Q vezes campo, ou pode usar lei de Coulomb. No caso aqui, como eu tenho campo, é mais fácil fazer Q vezes campo. Quer dizer que eu consigo obter a aceleração como sendo Q vezes E sobre M. Eu tenho a carga, vale 1 microcoulomb. Então, carga elétrica, 1 microcoulomb. Eu tenho a massa, que vale 2 miligramas. 2 miligramas. E eu tenho o campo elétrico, que foi dado aqui, 8, está escrito aqui, ó, Newton por Coulomb. 8 Newton por Coulomb. Quer dizer que eu consigo calcular essa aceleração, que vai fazer o movimento acontecer de forma parabólica. Então a partícula vai ter movimento horizontal com velocidade constante, nesse desenho aqui, de 10 centímetros por segundo, e movimento vertical com velocidade variável, dependente da aceleração que eu vou achar aqui na força elétrica. Quanto vai ser essa aceleração? Substituindo valores aqui. Esse cara aqui vai me dar trabalho, porque eu vou passar tudo para o sistema internacional. E aí, esse aqui é 2 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que no sistema internacional tem que ser quilograma. Vamos relembrar? 1 quilograma são 1000 gramas. Se eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 gramas, quanto de massa eu tenho? Então vai ficar 10 a 3 vezes m igual a 2 vezes 10 a menos 3. O m vai ser 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a 3, que dá 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Menos 6 quilogramas. Então, o que eu vou usar aqui é quilograma. E o microcoulomb é 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, na hora de calcular a aceleração, vai ficar carga elétrica, perdão, 1 vezes 10 a menos 6, vezes campo elétrico, 8 newton por coulomb, dividido pela massa, 2 vezes 10 a menos 6. Só para relembrar por que eu mudei tudo para o sistema internacional, porque o campo está no sistema internacional, que é newton por coulomb. Então, se o campo está no sistema internacional, eu sou obrigado a usar o resto tudo do sistema internacional. O 10 a menos 6 corta aqui, isso vai me dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Acabou a parte de eletricidade. A partir de agora, isso é um problema do primeiro ano. Um problema do primeiro ano onde, na direção horizontal, o movimento é uniforme. Eu, a minha direção horizontal aqui, gente, é o SY, porque ele mandou fazer no Y. Então vai ser S0Y mais VYT. Nesse caso, esse cara vai andar 10 centímetros, 10 a menos 10 a menos 2 metro, com velocidade de 10 vezes 10 a menos 2. Cadê? 10 a menos 2 metros por segundo. Em quanto tempo? Eu quero saber quanto tempo ele vai gastar para sair daqui e chegar aqui. Eu sei o espaço percorrido, 10 vezes 10 a menos 2 metro, passei para metro, e eu sei a velocidade, 10 centímetros por segundo, é 10 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Isso vai me dar um tempo de 1 segundo.
calculei quanto tempo demora para a partícula percorrer esta direção aqui, que é a direção Y. Agora eu preciso saber quanto que ela vai andar na direção X. Nesta direção X existe movimento variado. Então, Sx é igual a S0x mais V0xt mais meio de AT2, porque o movimento é uniformemente variado. Posição inicial eu estou chamando todo mundo de zero, eu usei aqui em cima também a posição inicial igual a zero, né? Eu estou usando essa cara aqui igual a zero, e esse cara aqui também vai ser igual a zero. Então esse cara aqui, mas por que não muda para vermelho? Jesus amado. Este cara aqui e este cara aqui são zero. Na direção X não tinha velocidade, só tinha velocidade, ele entrou na vertical aqui, não tinha velocidade na direção X nenhuma. Então V0x é zero, vezes t dá zero. Então eu só preciso calcular qual que é o espaço. Sx igual a meio vezes, que aceleração que ele tem? 4 metros por segundo. Em quanto tempo? 1 segundo. Ele vai percorrer na direção X, 4 por 2, 2 metros na posição. Ele vai chegar na posição mais 2 metros. Ele vai chegar na letra E, posição mais 2 metros. Sacaram a ideia? Isso é um problema de eletricidade que eu interpreto, eu leio como sendo um problema de lançamento. Tem um exercício desse tipo lá na prova, tá? Tem um exercício que vai querer o mesmo tipo de análise. É um lançamento de uma partícula dentro de um campo elétrico. E eu quero que você calcule o espaço percorrido por essa partícula dentro do campo elétrico. Estou te contando o que vai cair na prova. Então, não tem jeito de ajudar mais. Olha aí, mais um, mesmo tipo, vou insistir nesse tipo. Uma fonte emite dois tipos de partículas eletricamente carregadas, P1 e P2, que são lançadas no interior de uma região onde atua somente um campo elétrico vertical e uniforme I. Essas partículas penetram perpendicularmente ao campo a partir do ponto A com velocidade VA, indo colidir em um anteparo vertical nos pontos S e R, conforme ilustra a figura. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar a figura lá para o outro lado para ficar melhor. É assim que eu copio, né? Deixa eu passar aqui. Vamos copiar a figura. Nessa eu não vou precisar nem girar a figura, porque ela já está numa posição em que eu consigo visualizar que isso é prática, que isso é um tipo de lançamento horizontal. Só que é um lançamento horizontal de carga elétrica. Então ela pode tanto subir ou descer. Se o campo elétrico que o cara falou é exclusivamente vertical, então o campo que está, eu vou exagerar aqui, as linhas de campo que aparecem nesse problema são todas verticais. Então elas vão estar desse jeito assim. Linhas de campo que estão na vertical. Beleza? É um campo elétrico uniforme de direção vertical. Então essa partícula entra nesse campo que está o tempo todo apontando para baixo. Essas partículas, tá certo? Veja bem, uma delas, eu vou colocar elas em lugares diferentes, sobe, tá certo? Essa partícula que sobe, obviamente, sobre ela está em uma força para cima, força elétrica. E a outra partícula desce. Esta partícula aqui, ó, tem sobre ela uma força que é para baixo. O que eu posso saber disso de cara, apesar de que eu não vou precisar para esse problema? O campo é vertical para baixo e essa partícula sobe. Então, esta partícula aqui é negativa. O campo elétrico está para baixo. A força elétrica é para baixo porque faz a partícula descer. Então, essa partícula aqui é positiva. A partícula que bate em R é uma partícula positiva e a partícula que bate em S é uma partícula negativa. Para esse problema, não vai fazer diferença. Por que não vai fazer diferença? Deixa eu fechar isso aqui. Não precisa salvar. Porque, olha o que ele está pedindo. Então, esse é o desenho. Aí, vamos lá, deixa eu descer aqui. Observando as medidas indicadas na figura e sabendo que a partícula P1 possui carga Q1 e massa M1,
e que a partícula P2 possui carga Q2 e massa M2, qual a razão entre os módulos das partículas? Então não interessa para mim quem é negativo e quem é positivo. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no outro problema. Essa partícula percorre 1 metro enquanto anda na horizontal. E essa partícula percorre 2 metros enquanto anda na horizontal. O que é diferente entre elas é o espaço percorrido, porque elas têm massas diferentes, tá certo? Por que eu sei que elas têm massas diferentes? Vamos lá. A resultante sobre qualquer uma delas vai ser a força elétrica. E a força elétrica depende da massa. A resultante depende da massa. E a força elétrica é carga vezes A, vezes E. Então a aceleração vai ser carga vezes campo sobre A, sobre M. Tudo bem? Quer dizer, vou colocar aqui então, que a aceleração da partícula 1 é carga 1, campo M1. E a aceleração da partícula 2 é carga 2, campo M2. Elas têm acelerações diferentes, por isso elas percorrem espaços diferentes. Elas vão gastar o mesmo tempo para chegar aqui, porque elas saíram juntas e chegaram juntas. Então eu não preciso me preocupar com o cálculo do tempo, porque o tempo é o mesmo para as duas. Então eu vou usar a mesma expressão que eu usei no outro problema para calcular a distância na direção na direção y, que é um movimento uniformemente variado com aceleração. Os tempos aqui para as duas são iguais. Lembrando que como eu posso criar um sistema de referência aqui, onde esse cara aqui vai ser zero. Beleza? E eu posso colocar tanto para cima ou para baixo esse cara. Não vai fazer a menor diferença. A orientação. Por quê? Porque depois eu vou mexer com módulos, vou trabalhar com módulos. Então vamos lá. Na direção Y, então, as duas eu posso dizer que elas saíram da posição 0, o S0Y vale 0. Que elas tinham velocidade na direção vertical, as duas iniciais 0, porque elas foram lançadas com movimento horizontal apenas, e elas só têm então aceleração. Portanto, o S, eu vou fazer agora simplificado. O S da partícula 1 vai ser metade da aceleração da partícula 1 vezes t ao quadrado. E o S da partícula 2 vai ser metade da aceleração da partícula 2 vezes t ao quadrado, lembrando que esse t é o mesmo para as duas. Quanto que a S1? Quem que vai ser minha partícula 1? Minha partícula 1, eu vou dizer que é essa que tem aqui, que veio para o S. E essa aqui é o 2. A partícula 1 percorreu 2 metros com uma aceleração que é Q2 vezes campo sobre M2 vezes t ao quadrado. E a partícula 1, ela percorre quanto? A partícula 1 é essa aqui. A partícula 2, que eu chamei essa de baixo, ela percorre 1 metro vezes meio a aceleração, que é Q1, é, olha eu fazendo besteira aqui, ó, já Q2, né? Por que eu coloquei Q1 ali? Vamos apagar aqui e vamos apagar aqui. Não vou acabar errando o problema por bobeira. Q1, Q2 é sobre M2. Olha eu colocando ali, ó, um 2 onde era para ser 1. Beleza? Então, eu quero as cargas. Ah, mas você não colocou o sinal da aceleração. Não coloquei, é verdade. Os sinais vão ser diferentes, mas eu vou querer trabalhar com os módulos. Eu também não coloquei os sinais das cargas. Então, como eu não estou colocando o sinal das cargas, eu também não vou colocar o sinal da aceleração, vou trabalhar só com os módulos. E como eu não estou somando nem subtraindo nada, não vai fazer diferença. Então, eu vou isolar as cargas, porque eu tenho que dividir uma pela outra. Então, vou passar o 2m1 multiplicando, vai ficar 4, 2m1 vezes 2, 4m1. E vou passar o ET ao quadrado dividido por ET ao quadrado, igual a Q1.
E aqui eu vou passar o 2m2 dividido por, ó, aqui eu esqueci do t ao quadrado, é t ao quadrado, igual a Q2. É agora que ele pediu a razão, Q1 sobre Q2. Q1 dividido por Q2 vale quanto? É isso que ele quer saber. Então vamos fazer aqui. Q1, 4m1 sobre ET ao quadrado. E Q2, 2m2 sobre ET ao quadrado. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4m1 sobre ET ao quadrado vezes ET ao quadrado, inverso da segunda, sobre 2m1. Corta os ET ao quadrado. Oh, meu Deus, por que não fica vermelho quando eu mando? Corta os ET ao quadrado. E o que vai virar o Q1 sobre Q2? Q1 sobre Q2 vai virar 4m1 sobre... Olha, eu de novo colocando errado aqui. Aqui é 2m2. 2m2. Quer dizer que o Q1 sobre Q2 dá 2m1 sobre m2. Vamos lá? 2, letra A, m1 sobre m2 é a resposta. 2m1 sobre m2, letra A. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é da UFJF, é isso que eu quero fazer. Três cargas, Q1, Q2 e Q3, positivas e de mesma intensidade Q, tem a mesma quantidade de carga, estão dispostas em uma semicircunferência de raio R, como mostra a figura. Use o sistema de eixos como referência para determinar o que se pede. Então ele mandou chamar Y na direção horizontal e Z na direção vertical. Qual o módulo do campo elétrico no centro da circunferência? Então vamos lá, pegar isso aqui e levar para lá. O campo elétrico, lembra, existe para cada uma dessas cargas, independente de precisar existir alguma coisa no centro da circunferência. Então, no centro da circunferência, a carga 2, que é positiva, gera um campo elétrico que tem direção vertical e sentido se afastando da carga Q2. Então, o campo elétrico, eu vou colocar exagerado aqui, não pode ser tão exagerado não, vai ser assim. E o sentido dele é saindo. Esse é o campo devido à carga 2. O campo elétrico devido à carga 3 e à carga 1 serão horizontais. Então, o campo elétrico devido à carga 1 vai ter direção horizontal, sentido saindo da carga 1. E, portanto, nesse caso, ele vai ser para a direita. Show? Vou colocar ele aqui para a direita. Esse aqui é o campo devido à carga 1. E o campo elétrico devido à carga 3, perdão, vai ser também horizontal, de mesmo modo, mesmo valor, só que ele vai estar apontando para a esquerda, porque ele sai da carga Q3. Então ele tem que apontar para a esquerda, é 3. Aí veja bem, eu já dei a dica do problema. Como a distância de Q3 ao centro e de Q1 ao centro é a mesma e vale R, eu tenho dois vetores de mesma direção, sentidos contrários, esses campos se equilibram. Então o campo na direção Y é zero. Sobra apenas o campo na direção Z, ele chamou de Z, né? E aí o campo na direção Z, essa é a resposta da letra A, vai ser KQ sobre D ao quadrado. Quanto vale o D? O D é o raio. KQ sobre R ao quadrado. Esse é o campo resultante, que é exatamente o campo 2. Então o campo
final resultante é igual ao campo 2, que é kq sobre r ao quadrado. Essa é a resposta da letra A. Beleza? Letra B. Vou ter que apagar isso aqui. Peraí, cadê? Determine qual a intensidade e o sentido da força resultante em Q2 devido às outras cargas. Então o problema é outro agora. Ele quer saber em Q2, tá certo? Devido a Q1 e Q3. Qual que é a força sobre Q2 devido a Q1 e Q3. Sobre Q2, eu vou fazer a mesma coisa. Agora a minha preocupação é o Q2. O que, que tem sobre ele? Um campo elétrico devido à carga 1 e um campo elétrico devido à carga 2. O campo elétrico devido à carga 1, no ponto onde está Q2, ele é centro a centro saindo. Então, ele tem esse desenho aqui. Esse aqui é o campo, corrige minha seta, campo devido à carga 1 no ponto onde está o Q2. O campo elétrico devido à carga 3 no ponto 2, do ponto onde está a carga 2, ele vai ser na direção da reta que liga esses dois caras e vai ter módulo, valor, como a distância também é igual, exatamente igual ao valor de E1, só que direção diferente. Esse aqui é o E3. Beleza? Para calcular a força, eu preciso saber o campo resultante. E o campo resultante, aí você tem duas formas de fazer. Você pode fazer decompondo os campos, ou pode fazer regra do paralelogramo. Você vai ver que o campo resultante, se fizer a regra do paralelogramo, o campo resultante vai ser para cima, obviamente. Vertical para cima. Deixa eu... Oh, filho amado. É aqui que eu tenho que tocar. Quer ver? Vamos fazer aqui bonitinho. Pela regra do paralelogramo, é só eu botar uma reta bonitinha. Opa. E traçar uma paralela do lado de lá. E fazer a mesma coisa do lado de cá. Traçar uma paralela que passa por aqui. Essa escolha do amarelo não foi uma boa escolha. Deixa eu fazer de azul. Paralela para lá. Onde está o vetor resultante? O vetor resultante vai ser, nesse caso, a diagonal do... Vou acabar as cores, né? Não, tá aqui. A diagonal do paralelogramo, que é esse cara aqui. Esse aqui é o meu campo resultante. Isso pela regra do paralelogramo. Obviamente, nesse caso aqui, se eu fizer, e agora eu vou fazer manual mesmo, eu posso colocar o eixo Y e fazer as projeções. Para poder fazer conta é até mais fácil. Então, por quê? Porque eu vou ver, o que eu quero que vocês vejam é isso. Que esse campo aqui, este campo aqui, esqueci que não adianta fazer isso, este campo aqui e este campo aqui vão ter componentes horizontais que são exatamente iguais e de sentidos contrários e, portanto, se anulam. O EX1 e o EX2 é 1 na direção X e o E3 na direção X se anulam. Vai sobrar só as componentes verticais. Essas componentes verticais serão de mesma direção e mesmo sentido. Para cá e para cá. As componentes verticais serão as duas de mesma direção e mesmo sentido. Então, o E1y e o E2y são iguais, são vetores de mesma direção, de mesmo sentido, e, portanto,
o campo resultante é igual a 2 vezes o campo. Aí tanto faz você escolher um ou dois. Eu vou escolher o E1Y. E1Y. Por quê? Porque o E1Y é igual ao E2Y. Então tanto faz. Eu vou usar o E1Y. Tá certo? Quanto vai dar esse campo? Beleza. Para saber o campo, eu preciso, campo resultante, então. Campo resultante, então, vai ser 2 vezes K Q sobre D1 ao quadrado. Esse D1 ao quadrado é a distância deste ponto aqui a este ponto aqui, que vai me dar o E1, e eu vou pegar a componente, então eu vou pegar, eu preciso do ângulo, né? Eu vou pegar a componente, quanto que vale esse ângulo aqui? 45 graus. Então o E1x e o E1y são iguais, então aqui eu vou pegar e vou fazer seno de 45 graus, beleza? Eu tinha que ter falado para vocês porque que é 45 graus antes, mas não precisa também. Se este cara aqui é igual a este cara aqui, então esta figura aqui, essa componente e essa componente tem que ter o mesmo tamanho. Portanto, isso aqui é um quadrado, isso é um quadrado, isso aqui é 45 graus. Então eu vou usar seno de 45. E para calcular essa distância, eu preciso desse ângulo aqui também, que é 45. Isso aqui é R, isso aqui é R. Quanto que vale a distância D? A distância D ao quadrado é R ao quadrado mais R ao quadrado, mundialmente conhecido como 2R ao quadrado, ou seja, raiz de 2R. Então essa vai ser a distância D. Então, só que eu não quero a distância D, eu quero D ao quadrado, que vai ser 2R ao quadrado, tá? Então, o campo resultante vai ser 2 vezes K Q sobre 2R ao quadrado, porque a distância ao quadrado vale 2R ao quadrado, vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Beleza? Aí vamos cortar algumas coisinhas aqui. Dá para cortar esse 2 com esse 2, e vai ficar KQ, raiz de 2, vamos lá, esse vai ser o campo. O campo vai ser raiz de 2 sobre 2, KQ sobre R ao quadrado. Beleza? Achei o campo. Agora eu preciso da força. A força elétrica é o valor do Q vezes o campo. Então a força elétrica vai ser Q vezes raiz de 2 sobre 2, vezes K vezes Q sobre R ao quadrado. Q vezes Q daqui ao quadrado. Então a força elétrica vai ser raiz de 2 sobre 2, K Q ao quadrado sobre R ao quadrado. E essa é a resposta da letra B. Olha só, esse aqui está na página 42, exercício número 6. Uma bolinha B carregada positivamente está suspensa por um fio isolante que forma um ângulo de 30 graus com a vertical, quando imersa em um campo elétrico uniforme e horizontal, conforme indicado na figura. Sendo 3 gramas a massa da bolinha, 5 microcoulombs a sua carga, qual a intensidade do campo elétrico em kN por coulomb, depois a gente se preocupa com isso, de modo que a partícula permaneça em equilíbrio. Então ele quer que ele fique parada. Então vamos lá. Põe. Tem que trazer o desenho para cá, para ficar mais fácil de resolver. Vamos lá. O que está agindo sobre a bolinha? Nós temos um campo elétrico, ela tem carga. Então eu tenho uma carga dentro de um campo, então tem força. Então, uma dessas forças, se tem força, essa força vai ter, como ela é positiva, mesma direção e mesmo sentido que o campo. Então, vou exagerar aqui um pouquinho. Essa é a força elétrica. Só que além da força elétrica, essa carga também tem massa. Portanto, ela tem peso. E o peso é sempre vertical para baixo. Vamos colocá-lo aqui. Ficou meio grande demais.
Não vai fazer muita diferença. Tá, tá bom. Tô tentando visualizar como é que vai ficar o desenho depois. Peso. E tem aquele fio ali. Não tem jeito de fugir também. Se tem um fio, tem tração. Aí a gente coloca um aqui para poder ficar bem bonitinho e o outro aqui. A força de tração vai ser tal que no final das contas a resultante das forças sobre essa bolinha tem que ser zero. Então o que a gente vai fazer? Eu já falei para vocês, você pode fazer por duas formas, você pode fazer componentes, TY e TX. O TY seria igual ao peso e o TX igual à força elétrica. O ângulo é 30 graus, você calcula o TX e o TY com seno e cosseno. Você também pode fazer usando tangente, que eu acho mais fácil. Vai dar na mesma. Esse sentido de falar mais fácil é estranho, porque vai dar na mesma. No final das contas, vai fazer seno sobre cosseno em algum momento e vai dar tangente. Eu só acho mais fácil de visualizar. Então, isso aqui é a força elétrica. A força peso tem que ser vertical para baixo. Então vamos lá. Aí eu boto o vetor na sequência. O peso tem que ser vertical para baixo. Então, estou tentando ser mais ou menos preciso. Esse é o peso. Esqueci de colocar ali que aquela ali é a força elétrica. E como é que tem que ser a tração? A tração é a força que vai fazer a resultante ser zero, porque eu quero que a resultante seja zero. Esse é a questão aqui. A bolinha, eu quero que ela fique em equilíbrio. Para ela ficar em equilíbrio, eu preciso que a resultante seja zero. Então, a tração vai fechar o triângulo retângulo. O ângulo é que você tem que ter um pouquinho de bom senso. O ângulo de 30 graus, que é esse aqui, ele está entre o vertical e a tração. Então o ângulo de 30 graus está aqui, ó, entre o vertical e a tração. Eu sei como calcular força elétrica e peso. Eu não sei como calcular a tração nesse problema. Então, eu quero alguma coisa que relacione a força elétrica e o peso. Então eu faço tangente. A tangente de 30 vai ser a força elétrica sobre a força peso. O que ele está pedindo no problema? Ele está pedindo que você calcule o campo. Ele quer que você calcule o valor do campo. O campo vai aparecer aqui na força elétrica. Em vez de fazer KQQ sobre D ao quadrado, eu vou fazer Q vezes E. Carga vezes campo. Beleza? Ah, vamos usar a tangente de 30. Ele mandou usar aqui, ó, seno de 30 igual a cosseno de 60, meio. Seno de 60 igual a cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, na prática, eu vou fazer exatamente isso, seno sobre cosseno. Ah, professor, mas eu sei quanto que é. Tá bom, eu só quero mostrar para vocês que dá na mesma. Se você tivesse feito componentes, você ia achar um seno de 30 e um cosseno de 30. O seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E ao dividir, vai dar meio sobre raiz de 3 sobre 2. A força elástica vai ser o valor da carga vezes o campo, e a força peso vai ser o valor da massa vezes a gravidade. Os valores estão quebradinhos com raiz, então eu não vou tirar nenhuma dessas raízes, beleza? Isso aqui vai dar, agora já bonitinho, raiz, perdão, vai, vou fazer devagar, raiz de 3 sobre 3, né, que vai fazer, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 1 sobre raiz de 3, e aí a gente vai racionalizar, vai dar raiz de 3 sobre 3, igual a Q vezes E sobre mg. E aí quanto vai dar o campo? O campo vai ser raiz de 3 mg sobre 3 QE. Agora pega valores, vamos lá, volta para o problema. A massa, 3 gramas, 3 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A carga, 5 microcoulomb. 5 vezes 10 a menos 6 coulomb.
E ele tinha que ter dado qual que é a aceleração da gravidade. Lembra que nesses livros, normalmente, nesse problema tinha que ter dado mesmo, tá? Eu vou colocar 10 metros por segundo ao quadrado, mas ele tinha que ter dado. É possível que tenha, em algum lugar tinha que ter falado isso, não falou, mas vamos lá. Então, o que vai dar aqui? O campo elétrico vai ser raiz de 3 sobre 3 vezes 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 sobre 5 vezes 10 a menos 6 vezes... gente, eu faço as coisas e eu sou muito desatento. O bom é que eu vejo que tem alguma coisa errada, né? Eu só passo o que dividindo. Porque o campo, eu não posso passar o campo porque eu estou isolando o campo. Eu passei o mg multiplicando e passei o que dividindo. Então aqui embaixo é só que. Não tem mais nada aqui embaixo, não. É só que. Não tem esse E aqui, ó. Tá? É só que. Beleza. Então 5 vezes 10 é menos 6. Show? Então o campo vai dar esse 3. Oh, filha da fruta. Esse 3 corta com esse 3, some essa brincadeira. E 10 a menos... Uai. Ah, tá. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. 10 a menos 3 vezes 10. Vamos lá, devagarzinho. Melhor fazer devagar antes que eu me dê mal. Raiz de 3 vezes 10 a menos 3. 10 dividido por 5 dá 2. Vou fazer assim que vai ficar mais bonitinho. 10 dividido por 5 sobra 2. Tá o 2 aqui. E aí 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. Mantém a base. Menos 3 menos 6. O campo vai ser 2 raiz de 3 vezes menos com menos dá mais, 10 a 3 Newton por Coulomb. Aí ele quer em quilonewton por Coulomb. Quer dizer que o 10 a 3 aqui vai virar o quilo. 2 raiz de 3 quilonewton por Coulomb. Resposta, letra D de dado nesse probleminha. Tudo bem? As questões de campo e as de força ficam muito parecidas mesmo, no final das contas. Muito bem, gente. E eu peguei mais um aqui. Esse exercício eu coloquei no material porque eu achei ele um exercício difícil, mas faz parte. Ele é um exercício de múltipla escolha difícil. E é importante que vocês também vejam esse tipo de situação. Ele é um exercício de análise difícil, mas no final das contas ele assim, tem uma matemática um pouquinho mais chata, mas dá para resolver, tá certo? Ele está no livro 2, na página 32, eu tinha que ter colocado ali. Esse é capítulo 5 do livro 2, que é a parte de campo elétrico ainda, só que linhas de campo e tudo mais. Então, a figura mostra uma casca esférica de raio interno A e raio externo 4A, ambos em metros, carregada com densidade volumétrica de carga. Ah, professor, você não falou o que é isso? Eu não preciso falar o que é isso. Densidade é quantidade de alguma coisa por volume. Densidade volumétrica é quantidade de alguma coisa por volume. Densidade volumétrica de carga é quanta carga tem por volume. Está ali na fórmula. Você está vendo na fórmula que ele aqui, ele está te dando que são 2 coulombs por metro cúbico. 2 coulombs por metro cúbico. É o volume. São 2 coulombs para cada metro cúbico daquela esfera. No centro, que é uma esfera de raio A, que eu não sei quanto que é embaixo, mas é uma esfera de raio A. No centro geométrico da carga, então aqui no centro, tem uma carga de menos 379 coulombs. Então, essa casca esférica tem carga positiva. E no centro tem uma carga negativa. Está no sistema de carga descrito acima, isolado numa região de vácuo, qual o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em newtons por coulomb, nos pontos do espaço que distam a 5 metros da carga. Aqui é 4A, perdão, 5A metros. Aqui é 4A.
Ele quer a 5A. Então, se isso aqui é A, ele quer a 5A. Ele quer saber aqui quanto vai ser. Isto aqui vale A. Então fica 4A mais A, 5A. Ele quer saber o campo aqui. E aí, gente, lembrar, o campo devido à carga que está aqui no centro vai ter uma direção para dentro, direção radial, sentido para dentro. E o campo devido à casca esférica, nesse ponto, vai ter direção radial para fora, porque ela é positivamente carregada. E aqui no meio tem uma carga negativa. Então vai ter um campo resultante, eu quero saber o valor desse campo resultante. O exercício é isso. Eu vou passar ele lá para o nosso sisteminha lá, para ficar fácil, para poder eu reexplicar e a gente fazer. Então vamos lá. Olha bem. Vamos fazer geral de novo. No centro aqui tem uma carga negativa. E essa casca esférica tem carga positiva. Ele quer saber qual é o campo a uma distância 5A do centro da esfera. Só porque eu fiz pro lado de lá, eu vou fazer pro lado de cá agora. 5A. Então, eu vou dizer que é aqui, esse ponto aqui. Como é que eu fiz errado? Que é nesse ponto aqui que eu quero saber. O campo elétrico, devido a esta carga pequenininha que está aqui, negativa. Ele é um campo que é horizontal e ele tem sentido para dentro, porque carga negativa, o campo é para dentro. Eu vou chamar essa carga de E1. Vou chamar essa aqui de 1. E vou chamar a casca esférica de 2. O campo, devido à casca esférica, é positivo e tem direção radial, só que sentido para fora. Eu vou colocar da casca maior. Vocês sabem que eu já sei a resposta, né? Então eu sei que ele é maior mesmo. Para fora. Então isso aqui é o campo devido à carga 2. Esqueci de colocar o vetorzinho ali. Meio 0,1 perde porque desceu do vetorzinho. Então, qual que é o campo ali então? O campo resultante vai ser o E2 menos o E1. Vai ser o maior menos o menor. Beleza? Agora vamos por partes. Ele me disse que a densidade volumétrica é de 2 sobre A elevado ao cubo e é óbvio no sistema internacional, coulomb por metro cúbico. Só que isso aqui é uma casca esférica. Para eu saber qual que é a quantidade de carga, vamos lá, densidade volumétrica de carga é carga sobre volume. Eu quero saber qual que é a carga. Para eu saber a carga, eu preciso saber o volume, só que é o volume de uma casca esférica. Então, para calcular o volume da casca esférica, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a esfera toda e descontar o do meio. Então, eu vou pegar o volume da casca, vai ser o volume da esfera de raio 4A, menos o volume da esfera de raio A. Tem uma esfera de raio A, que está de branco aqui, e teria uma esfera grandona cinza que ocuparia tudo. Eu vou pegar a grandona cinza e descontar a branca. Então eu vou pegar o volume da maior, diminuir o volume da menor, e eu vou ter o volume do que sobra, que é a casca esférica. Então o volume da casca esférica vai ser 4/3 π raio 4A elevado ao cubo, menos 4/3 π raio A elevado ao cubo. Então o volume da casca esférica vai ser 4/3 π, e eu vou fazer aqui 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. A elevado ao cubo, menos A
elevado ao cubo. Tudo bem? Então isso aqui vai dar VC igual a... eu esqueci de ler isso aqui, ó. A é o número inteiro positivo, K0 é a constante elástica e o π vale 3. Eu já tinha que ter colocado o π igual a 3 vezes 63 ao cubo. Vamos cortar esses 3 aqui, este 3 com esse 3. O volume da casca é 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 6, 24 e 1, 25, 252 ao cubo. Sabendo o volume da casca, a carga elétrica vai ser ρ vezes o volume. Então a carga elétrica vai ser 2 vezes 2 sobre A ao cubo, que é o ρ, vezes o volume, que é 252 vezes A ao cubo. Tchau para o A ao cubo. A carga elétrica é de 2 vezes 252. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 504 Coulomb. Positiva. Tudo bem? Aí agora a gente volta lá no campo. Qual que é o campo? O campo, devido à carga de 504, vai ser K vezes Q sobre... Eu estava procurando aqui onde é que está a distância. É 5A. 5A ao quadrado menos K. Eu vou colocar isso aqui, o da casca, né? Casca menos da carga pontual sobre 5A ao quadrado. Então, o campo... Eita, que coisa horrível. 5A ao quadrado. Então, o campo vai ser K vezes 504 menos... Cadê o valor do campo? 379 sobre 25A ao quadrado. Beleza. Aí vai ficar K 504 menos 379. 504 menos 379. Lá vou eu fazer conta errada. 9 para 14 faltam 5. Aí ficou 9 aqui. 9 menos 7 dá 2. E como eu pedi emprestado aqui, dá 1. 4 menos 3. 9 com 5, 14 vai 1. 3. 3 com 7, 10 vai 1. 2 com 5 dá 5. Tá certo, 125. K vezes 125 sobre 25A ao quadrado. O campo resultante vai dar 125 por 5, por 25 dá 5. 5K sobre A ao quadrado, que é a... E ele plantando para fora, o resultante vai dar para fora, porque o campo da casca, a carga da casca é maior, então é radial para fora, a letra B. Beleza? Muito bem, pessoas, dando continuidade aí, agora eu vou resolver os problemas que estão no material que eu deixei com vocês. A maioria desses problemas tem solução no material, mas eu vou fazer a resolução explicada para caso alguém tenha tido algum tipo de dúvida. Então, nesse probleminha aqui, que é o problema do dispositivo de Millikan, que comprovou lá a carga elétrica do elétron, ele fala o seguinte: a medição da carga elementar foi realizada através de uma aparelhagem, dispositivo de Millikan, que consiste em borrifar minúsculas gotas de óleo para dentro de uma câmara. Então as gotinhas são borrifadas aqui dentro da câmara e essa câmara tem cargas, tem uma placa positiva e uma placa negativa ali. Algumas se carregam eletricamente no processo. Considera uma gota de óleo com raio de 1,5 micrômetro e massa específica 0,8 gramas por centímetro cúbico, atravessando um pequeno orifício na placa catódica, que são... Borrifei aqui em cima, aqui tem uma placa positiva, embaixo tem uma placa negativa, tem um buraquinho, ela entra por esse buraquinho.
a gota, fica suspensa entre as placas eletrizadas por ação do campo elétrico de 1,2 vezes 10 a 5 newton por coulomb, que é aplicado, que existe entre essas duas placas, que está aplicado entre essas duas placas. Dada a situação, determine a carga elétrica de uma das gotas, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o K igual a 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, o que nós vamos ter? Vou fazer uma representação simbólica daquela situação lá. Nós vamos ter, na prática, uma placa positiva em cima, carregada, e uma placa negativa embaixo, de forma que você tem entre essas placas um campo elétrico. Essa daqui está toda positiva, essa aqui está toda negativa, né? Não vou ficar desenhando um monte de vezes, não. Sai fora, vou desenhar só uma. Essa aqui está positiva, essa aqui está negativa. Então você vai ter um campo elétrico vertical para baixo, tá certo? Sai do mais, vem para o menos. Aí, nesta brincadeira, tem lá uma gotinha. Por causa da existência do campo elétrico, sobre essa gota vão agir algumas forças. Deixa eu só confirmar que ela foi carregada com... É o que ele quer saber. Ele quer saber qual foi a carga. Eu não sei a carga, ele quer saber qual foi a carga dela. Tá certo? Então, vamos lá. Você tem, se ela fica em equilíbrio, uma força para baixo, que é a força peso. E para ela ficar em equilíbrio, obviamente, você precisa ter uma força para cima, que é a força elétrica. Se ela fica em equilíbrio, a primeira lei de Newton garante que a força elétrica vai ser igual à força peso. A força elétrica é a carga vezes o campo. E a força peso, massa vezes gravidade. Nós temos que essa partícula, ela tem densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico, tem raio, esqueci o raio, 1,5 micrômetro, 1,5 micrômetro, e tem um campo de 1,2 vezes 10 a 5 newton por coulomb. 1,2 vezes 10 a 5 newton por coulomb. Então, eu não tenho massa, né? Mas eu sei que a densidade é massa sobre volume, quer dizer que no lugar da massa eu posso colocar ρ vezes V. Então aqui vai ficar carga vezes E igual a densidade vezes o volume, é uma gota esférica, 4/3 π r ao cubo, vezes gravidade. Então, no lugar da massa, isso tudo aqui é a massa. Densidade vezes volume. Agora é só substituir valores. Eu quero o valor de Q. Ele vai ser ρ. Isso está em grama por centímetro cúbico. Isso aqui está em micrômetro. Isso aqui está em newton por coulomb. Se o campo está em newton por coulomb, 1,2 vezes 10 a 5 no sistema internacional, a gravidade ele me deu lá no sistema internacional, eu tenho que deixar tudo no sistema internacional. Então, 0,8 gramas por centímetro cúbico, para transformar para quilograma por metro cúbico, é só multiplicar por 1000. 0,8 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. E o raio é só tirar o micro e colocar 10 a menos 6. Então vai ficar 1,5, 3 sobre 2, vezes 10 a menos 6 metro. Esse é o raio. Passei para 3 sobre 2 porque eu vou ter que levá-lo ao cubo. E aí com certeza eu não quero levar 1,5 ao cubo. Então vai ficar 0,8 vezes 10 a 3, vezes 4/3 vezes π, vezes o raio elevado ao cubo, que é 3 sobre 2 vezes 10 a menos 6 elevado ao cubo, vezes 10. Ele não deu valor para π. Eu vou deixar em função de π inicialmente, depois eu vejo se, como é questão discursiva, não precisaria mesmo dar o valor de π. Então o que vai ser? Vamos lá.
0,8 vezes 4 terços vezes π. Tem um 10 a 3 aqui, com um 10 aqui fica 10 a 4. Vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo. 10 a menos 6, menos 6 vezes 3, menos 18. Dividido por 1,2 vezes 10 a 5. Então essa carga vai dar 0,8 por 8, dá 1, aqui vai ficar um 10, e vai ficar então 0,8, 8 vezes 10 a menos 1, então vai ficar 10 a menos 1, porque eu estou querendo fazer correndo, mas não precisa, precisa? Tem alguém com pressa? Não, então vou escrever bonitinho. 8 vezes 10 a menos 1 vezes 4 terços vezes π vezes 27 sobre 8 vezes 10 a 4 vezes 10 a menos 18 dá 10 a menos 14. Dividido por 1,2 vezes 10 a 5. Aí agora sim, este 8, oh, filha da mãe, toda hora isso agora. Este 8 corta com este 8 aqui. E aí vai ficar o quê? Vamos acertar que aqui embaixo vai ficar 3,6 por causa desse 3 aqui, né? 3 vezes 1,2. Então vai ficar 4 vezes 27. 4 vezes 7 dá 28. Vão 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 108 π vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 14. 10 a menos 15. Sobre 3 vezes 1,2. 3,6 vezes 10 a 5. Beleza? Aí agora 108 por 3,6. Isso aqui vai dar exato. 108 dividido por 3,6. Bota um zerinho aqui, tira essa vírgula. 3, né? 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Tira isso aqui, dá 0. Baixa o 0, 0 aqui. Então vai dar 30 π vezes 10 a menos 15 por 10 a 5. Menos 15, menos 5, dá 10 a menos 20 coulomb. É possível que ele tenha, na resolução formal, usado um π igual a 3 ou alguma coisa assim. Mas isso aqui já é a resposta, tá certo? Então esse mesmo é o valor da carga do meu, da minha carga elétrica que foi carregada nessa gotícula ali. 30 π vezes 10 menos 20 coulomb. Beleza? Resposta. Vamos ver outro. Diz assim o problema. Uma partícula de massa 2,5 vezes 10 a menos 21 kg move-se 4 centímetros a partir do repouso entre duas placas metálicas carregadas que geram um campo elétrico uniforme de módulo 1 vezes 10 a 5 Newton por coulomb. Considerando que para percorrer essa distância a partícula gastou 4 vezes 10 a menos 6 segundos, a opção que dá corretamente o valor da carga elétrica é... Então vamos lá, vou fazer uma representação do problema. Eu vou colocar... Só de onda eu vou colocar na horizontal, na vertical, porque aí fica mais fácil de visualizar. Então, a partícula, como é que é? Moveu 4 centímetros entre duas placas. Então eu vou colocar uma placa aqui, põe, e vou colocar uma outra placa aqui, põe. E aí a partícula saiu dessa posição aqui, saiu dessa posição aqui e veio para essa posição aqui, sendo que isso aqui vale 4 centímetros. Ficou uma carinha de um cara meio bravo aqui, mas tudo bem. 4 centímetros. Entre essas placas tem um campo de 1 vezes 10 a 5 Newton coulomb. Então, vou colocar um campo aqui. Considerando então que esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é
negativo, carga positiva e carga negativa, o campo aponta para a direita, a partícula se moveu para a direita, quer dizer que sobre a partícula tem uma força elétrica. Tá certo? Então, que outras forças? Ele não falou nada sobre presença de campo gravitacional. Estou lendo de novo o problema para ver se ele falava do campo gravitacional. Ele não falou. Então eu não vou me preocupar com força-peso. Tá certo? Teria, se tivesse, tem massa. Certamente teria peso para baixo. Mas ele me falou sobre o movimento nessa direção, que é a direção do campo. Move-se a partir do repouso entre duas placas que geram um campo elétrico. Interessante que dá margem para discussão isso aqui, tá, gente? Esse problema agora que eu estou vendo, que dá uma margem para discussão. Eu estou considerando que ela se moveu na horizontal e o campo está na horizontal, então, portanto, a força faz ele se mover, o movimento será acelerado. Mas se ela tivesse na vertical, o movimento continua sendo acelerado, mas na vertical a força elétrica e o peso poderiam estar na mesma direção em sentidos contrários, ou na mesma direção em mesmo sentido. E aí a força elétrica e o peso teriam que ser, eu teria que considerar os dois. Interessante, porque não está claro no problema, porque não tem desenho. Eu estou considerando que é na horizontal, tá certo? Na horizontal o movimento dela. Então, na horizontal, a única força que tem é a força elétrica, é a resultante. Então, a resultante é a força elétrica. E resultante é massa vezes aceleração, Q vezes E. Ele quer que eu calcule o Q. Eu tenho campo. Campo vale 1 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, foi dado. Eu tenho tempo. 4 vezes 10 a menos 6 segundos. Eu tenho campo, eu tenho a massa, 2,5 vezes 10 a menos 21 quilogramas. Então eu tenho massa, tenho campo, eu quero a carga, preciso da aceleração. Então está faltando aqui a aceleração para resolver o problema. Para achar a aceleração, então eu vou pegar esse corpo que tem movimento 4 centímetros durante 4 vezes 10 a menos 1 segundo. Menos 1 não, menos 6. Menos 6 segundos. Função horária do movimento uniformemente variado para espaço. Não dá para usar Torricelli porque eu tenho tempo. Não tem sentido falar de Torricelli se eu tenho tempo. Então, vou considerar isso aqui a posição 0, orientar o eixo para a direita. Isso aqui vai ser a posição 4 centímetros, espaço medido em centímetros. Eu vou passar isso para metro, obviamente, para poder acertar as unidades aqui. Então, ele sai da posição 0 e vai até a posição 4 vezes 10 a menos 2 metros. Sai com velocidade do repouso, a partir do repouso, está escrito aqui. Sai com velocidade 0, com uma aceleração que eu não tenho, durante o tempo de 4 vezes 10 a menos 6 segundos. 4 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. Oh, por que você não colocou o tempo aqui? Porque vai ser vezes 0. E aí, vezes 0, 0. Então vai dar 4 vezes 10 a menos 2 igual a meio de A vezes 4 ao quadrado dá 16. 10 a menos 6 ao quadrado dá 10 a menos 12. 16 por 2 dá 8. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 igual a 8 vezes 10 a menos 12 A. Passa dividindo, ou divide os dois lados por 8 vezes 10 a menos 12. Vai dar 4 vezes 10 a menos 12 dividido por menos 2. Menos 2 dividido por 8 vezes 10 a menos 12. A aceleração vai dar meio vezes 10 a menos 2 mais 12 dá 10. Tudo bem? Menos 2 mais 12 dá 12 menos 2, que dá 10 elevado a 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração que eu vou jogar aqui. Então vai entrar a massa, 2,5 vezes 10 a menos 21, vezes a aceleração,
meio vezes 10 a 10, igual a carga que eu quero saber, vezes o campo, que é 1 vezes 10 a 5. A carga vai ser, passa esse 2, não, passa esse 2, estou passando passar, dá 1,25, que é 2,5 sobre 2, menos 21 mais 10 dá menos 11. Dividido, passa 1 vezes 10 a 5 para o outro lado dividindo, por 1 vezes 10 a 5. Então a carga vai ser, nesse caso, 1,25 vezes menos 5, menos 11. 10 a menos 11 por 10 a 5 é menos 11 menos 5. Menos 5. Dá 10 a menos 16 coulomb. Essa é a carga dessa partícula. Beleza? Que letra que dá? 1,25, 10 a menos 16. 1,25 vezes 10 a menos 16 da letra A. Show? Vamos lá. 4 cargas elétricas fixas com valores Q, 2Q, 3Q e 4Q são dispostas nos vértices de um quadrado de lado D. As cargas são posicionadas na ordem crescente de valor, percorrendo-se o perímetro do quadrado no sentido horário. Considere que esse sistema esteja no vácuo e que ε0 seja a permissividade elétrica nesse meio. Assim, o módulo do campo elétrico resultante no centro do quadrado, sabendo que K é igual a isso aqui, é uma dessas opções. Ele quer o campo elétrico resultante no centro do quadrado. Vamos lá. Precisamos de um quadrado, então eu vou fazer bonitinho aqui. Vai ter uma carga aqui assim. Eu tenho que marcar de outra cor. E depois eu vou fazer uma carga aqui assim. Aí eu venho pra cá. Estou tentando fazer um quadrado o mais próximo possível de um quadrado. Uma carga aqui assim e uma carga aqui assim. Vocês vão acreditar em mim que isso é um quadrado. As 4 cargas nos vértices. Elas têm valores Q, 2Q, 3Q, 4Q no sentido horário. Então eu vou colocar aqui essa aqui, 2Q, 3Q, 4Q. Isso não faz diferença onde começar, desde que siga na sequência no sentido horário, a resposta vai dar a mesma. Ele quer o campo elétrico no centro desse quadrado por causa dessas cargas. Então, vamos lá. Onde está o centro do quadrado? Vai ser na união das diagonais. Vamos lá, devagarzinho. Carga 1. O campo elétrico da carga 1 vai ter direção, como ela é positiva, saindo dela, no centro. Vai ser, exagerei aqui, vou diminuir o tamanho, porque a carga assim. Campo elétrico devido à carga 1. É 1. Campo elétrico devido à carga 4. Eu vou fazer da 3, perdão. Só porque já está mais fácil para mim aqui. Positiva, no centro o campo elétrico é saindo, na direção saindo. E ela é maior, porque a carga é maior. A distância é a mesma, mas a carga é maior. Então esse campo aqui é maior, é 3. Agora, campo elétrico devido à carga 2. Agora tem que mudar a régua aqui de posição, para ficar bonitinho o desenho. O campo elétrico devido à carga 2 vai ter direção dessa diagonal e sentido saindo da carga. Este cara aqui é o da carga 2, que é maior da 1, menor do que o da 3, porque ela vale 2Q. Então esse aqui é o campo da 2. E o campo elétrico da carga 4, que vai ser um campo, o maior de todos, também na direção dessa reta aqui. Esse aqui é o campo da carga 4. Tudo bem? 1, 2, 3 e 4. Seus campos não são do mesmo tamanho porque as cargas têm valores diferentes. Aí, vamos lá. Como é que calcula o campo elétrico de uma carga? É o valor da carga, perdão,
K vezes o valor da carga vezes a distância ao quadrado. Se é um quadrado, a distância, nesse caso, vai ser, a diagonal do quadrado vale raiz de 2 vezes lado. Mas como eu quero saber no meio, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, vale raiz de 2L sobre 2. O quadrado tem lado D, então eu vou ter que mudar essas letras aqui. Pera aí. Desculpa. O quadrado tem lado D. Então eu vou chamar essa distância aqui de x. Esta distância daqui até aqui é x. Isso é raiz de 2 vezes d sobre 2. Concorda comigo? Porque o lado do quadrado é d, a diagonal do quadrado é raiz de 2 vezes o lado, raiz de 2d. Eu quero metade da diagonal. Se metade da diagonal é raiz de 2d sobre 2. Vou jogar aqui então isso para calcular qual que é a carga. Eu vou fazer com a carga Qzinho primeiro. Então o campo da carga 1 é K Q1 sobre raiz de 2d sobre 2 ao quadrado. Então o campo da carga 1 vai ser KQ1 sobre raiz de 2 ao quadrado dá 2. D ao quadrado dá D ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4. O campo 1 vai ser, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 4KQ1 sobre 2D ao quadrado. O campo 1 vale 2KQ sobre D ao quadrado. A carga 1 vale Q. Então, como é que vai ser então agora o campo da carga 2? O campo da carga 2 vai ser o K, carga 2, vezes a distância que ela está, que é também x ao quadrado. Então, o campo da carga 2, aqui, isso aqui era para ser x, né? Eu substituí aqui e virou d. Então vai ficar o quê? K vezes 2Q, porque a carga 2 vale 2Q, sobre o x, raiz de 2d sobre 2 ao quadrado. Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 2KQ sobre raiz de 2 ao quadrado dá 2d ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O E2 vai ser 4, 8KQ sobre 2d ao quadrado. 8 por 4 dá 2. E2 vai dar 8 por 2 dá 4. 4KQ sobre d ao quadrado. 4KQ sobre d ao quadrado é exatamente 2 vezes E1. Então o E2 vale 2 vezes E1. E aí, gente, é só fazer por consequência. Se eu fizer o E3, vai dar 3 vezes E1. E se eu fizer o A4, vai dar 4 vezes E1. Os campos vão ser proporcionais aos valores das cargas. Tudo bem? Então 4kq sobre d ao quadrado é 2 vezes 2kq sobre d ao quadrado. Então o campo 2 é 2 vezes maior do que o 1, o campo 3, 3 vezes maior do que o 1, e o campo 4, 4 vezes maior do que 1. Então o que eu tenho que fazer agora? Resultante. Então vou mudar de cor. Na direção aqui, ó, E1 e E3. O E3 vale 3 vezes o E1, então vai dar 3 para lá, 1 para cá. Como é que vai ficar a resultante? Ó, vou desenhar de novo aqui, ó. Vou desenhar só as resultantes agora, tá? Nesse vetor aqui, ó, tem um vetor de 3 para lá e um vetor de 1 para cá. Vai ficar um vetor resultante com 2 para lá. Esse aqui é o ER1, resultante dessa direção, que vale
2 é 1. Por que vale 2 é 1? Porque é 3, vale 3 é 1, menos é 1. Então vale 2 é 1. E vai ficar uma outra resultante, que vai ter esta direção aqui, que vai ser o E2, perdão, fiz no sentido errado. Vai ficar em cima do porcaria. Pronto. Que vai ser o E4, que é maior, 4 é 1, menos o E2, que é 2 é 1. 4 menos 2 dá 2 também. Então vai ficar um vetor para cá, que eu vou chamar de ER2, que também vale 2 é 1. É só você fazer as contas. Vou fazer as contas, né, só para ficar bem claro. ER1 vai ser o E3 menos o E1. ER1 vai ser 3E1 menos E1. Resultante 1 vai dar 2E1. E a resultante 2 vai ser o E4 menos o E2. É esse 4 verde menos esse outro aqui. O ER2 vai ser E4 vale 4 E1 e o E2 vale 2 E1. Um menos o outro, o resultante 2 dá 2 E1. Beleza? Aí, quem que vai ser a resultante final? Quem que vai ser a resultante final? Regra do paralelogramo. Pela regra do paralelogramo, você traça uma reta paralela a esse, vira aqui, traça uma reta paralela a este, o vetor resultante é o vetor da diagonal principal aqui. Então, este aqui vai ser o vetor resultante. O vetor E ao quadrado é igual ao vetor R1 ao quadrado mais o vetor R2 ao quadrado. Então o vetor E ao quadrado vai ser 2 vezes E1 ao quadrado mais 2 vezes E1 ao quadrado. Então esse cara aqui vai ser 4E1 ao quadrado mais 4E1 ao quadrado. Esse cara aqui vai ser 4 mais 4, 8E1 ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados, raiz de 8 vezes E1, que é isso tudo que está aqui. Aí agora eu tenho que dar um jeito de chegar na resposta que ele está pedindo, que é, lá está aberta aqui a solução. Uma dessas três. Ele quer que use o K igual a 4, 1 sobre 4πε0, só para dar conta. Então, vamos para a resposta. O campo vai ser raiz de 8 vezes 2 vezes K vezes Q sobre D ao quadrado. Só que no lugar do K, ele quer que entre, isso aqui vai dar 2 raiz de 8 vezes 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre D ao quadrado. Porque ele quer que você, no lugar do K, coloque 1 sobre 4πε0. Aí esse 2 corta com esse 4 e fica raiz de 8 sobre, perdão, ficou feio, raiz de 8 sobre 2πε0 Q sobre D ao quadrado. Vamos ver lá. Não tem nenhuma com raiz de 8, mas raiz de 8 a gente pode melhorar, né, gente? Então vamos lá. Raiz de 8 é 2 vezes 4, então é 2 raiz de 2 Q sobre 2πε0 D ao quadrado. Corta esse 2 com esse 2 aqui.
corta esse 2 com esse 2 aqui, e o campo fica sendo então raiz de 2q sobre πε0d ao quadrado, que é a letra B aqui, raiz de 2q πε0d ao quadrado. Probleminhas literais são chatinhos, né, com as contaiadas que você tem que fazer. Mas é isso. Vamos ver outro. Uma carga Q cria no ponto X um vetor campo elétrico E, como descrito na figura a seguir. Em termos do módulo do campo elétrico em X, qual o módulo do vetor campo elétrico no ponto Y? Bem, você tem a carga R, 2R, 3R. R, 2R, 3R. Aqui é X, aqui é Y. Por causa, isso aqui é uma carga positiva. Por causa desse carga, tem um campo aqui em X. Vai ter um campo em Y menor. Porque a distância é maior, o campo vai ser menor. Como é que eu faço? Calculo o campo em X. O campo em X vai ser K, Q sobre D ao quadrado. K, Q sobre distância R mais R, 2R ao quadrado. O campo em X vai ser K, Q sobre 4R ao quadrado. E em Y? K, Q sobre D ao quadrado. Então o campo em Y vai ser K vezes Q sobre 3R ao quadrado. O campo em Y vai ser K vezes Q sobre 9R ao quadrado. Aí ele está pedindo em termos do módulo do campo elétrico em X. Quanto que é o módulo do campo elétrico no ponto 2. Então eu preciso ver esse pedaço aqui, quantas vezes estão aqui dentro. Assim, fazer um pouquinho de carne, né? KQ sobre R ao quadrado, olha só. 4 é X, é KQ sobre R ao quadrado. Então, isso aqui, ó, é 4x. Então, o EY vai ser 1 sobre 9 vezes 4x. Ou seja, o EY é 4 nonos do EX. Letra D. A resposta, letra D. Beleza? Vamos lá. A figura a seguir representa duas cargas elétricas pontiformes fixas com valores -Q e mais 9Q. -Q mais 9Q. Que estão separados pela distância 2D. Qual é o ponto na figura em que o módulo do vetor campo elétrico, devido às duas cargas elétricas, se anula? Em quais desses pontos? À esquerda de -Q, os pontos G e H, e à direita, os pontos I e J. Bem, então eu vou levar o desenho para cá. Vamos fazer uns testes aqui. Eu vou aumentar a espessura aqui. Vamos lá. Campo elétrico devido à carga Q. Do lado de cá, ele vai ser sempre saindo. Então, vou colocar de vermelho os campos devido a essa carga Q aqui, 9Q. Então, o campo da carga 9Q saindo dela para cá. Desse lado de cá ele vai ser sempre para lá. Desse lado de cá, o campo devido à carga 9Q vai ser para cá.
assim. Então esses são os campos devido às cargas vermelha, que é a 9Q. Eu vou chamar a carga menos Q de azul. Beleza. Como é que vai ser o campo dessa carga? O campo da carga negativa, ele chega para a carga. Então, do lado esquerdo aqui da carga, esse campo aponta para lá. E do lado de cá, esse campo aponta para a carga, para cá. Beleza? Isso aqui é 2D. Isso aqui é 2D. Quer dizer que isto aqui é D. E isso aqui também. Isso aqui é D. E isso aqui também. Então vamos lá. Desses dois campos aqui, quem é o maior? O vermelho. O vermelho tem que ser maior porque a carga é maior e a distância é menor. Como ele tem maior carga e menor distância, o campo vermelho é maior do que o campo azul. Do lado de cá, está mais distante. Essa carga aqui é menor, a distância é menor, mas não necessariamente ela vai ser menor. O que ele está perguntando? Ele quer saber onde pode se anular. Desse lado de cá ele não pode se anular. Aqui é possível esse anular, porque aqui o valor da carga é maior, mas a distância também é maior. Então é possível deste lado ele se anular. Agora eu posso testar essa possibilidade. Eu vou fazer para o ponto H. Então, para se anular, o campo da carga... Agora eu posso diminuir de novo meu vetorzinho aqui para o 2,5 que eu gosto. O campo da carga azul tem que ser igual ao campo da carga vermelha. O campo da carga azul vai ser carga, K vezes carga vezes distância. Vou colocar isso aqui, eu estou fazendo na posição H. Posição H. A posição H, a distância é D. Para a carga azul. Para a carga vermelha, vai ser carga vezes 9 vezes a carga Q sobre a distância. Nossa, ficou horrível isso, né? 9 vezes a carga Q sobre a distância. Qual que é a distância? D mais D mais D. 3D ao quadrado. Aí vai ficar KQ sobre D ao quadrado igual a K9Q sobre 9D ao quadrado. Este 9 corta com este 9, KQD ao quadrado igual a KQD ao quadrado. Quer dizer que na posição H, os campos são iguais. E sendo iguais, se anulam. Resposta letra A. Ah, professor, você deu sorte. Meio que dei sorte. Eu podia ter feito na posição G. Na posição G não vão se anular. É só você fazer. Vamos fazer. Posição G. É azul igual a EV. Tem que ser igual. Vamos ver se é. KQ sobre 2D ao quadrado, porque é 2D a distância até o ponto G, igual a K9Q sobre 4D ao quadrado. Porque é assim, 4D ao quadrado. Então vai ficar KQ sobre 4D ao quadrado, e aqui vai ficar K
9kq sobre 16d ao quadrado. Esses valores não são iguais, são diferentes. Em sendo diferentes, o campo não se anula. Se eles não se anulam, na posição G não serve. Na I e na J é impossível, então só pode ser na H, resposta letra H. Beleza? Mais um com corpo pendurado, a mesma coisa do outro que eu já fiz. Uma pequena esfera eletrizada de carga 2 microcoulomb e peso raiz de 3 vezes 10 menos 5 newton está fixa à extremidade de um fio de seda e em equilíbrio. Conforme a figura na região, existe um campo elétrico uniforme E. Determine a intensidade desse campo. O bom seria levar a figura. Deixa eu ver se eu consigo pegar a figura e levar para lá. Precisa ser desse tamanho também. Forças que agem sobre a carga que está pendurada. Como tem um campo e ela é uma carga positiva, a força elétrica não pode ser positiva. Por que ela não pode ser positiva, gente? Vamos ver se vocês sacam essa. Vamos colocar primeiro a força peso. A força peso ela é vertical para baixo. Show. Peso. Esse cara está preso a uma corda, então tem uma tração. A tração é na direção da corda. Então, aqui tem que ter uma força de tração T. Agora vê essas duas forças. A resultante dessas duas forças dá para a direita. Se a resultante dá para a direita, para ela ficar em equilíbrio nessa posição, eu preciso de uma força apontando para a esquerda. O único jeito desse sistema ficar em equilíbrio é se tiver uma força apontando para a esquerda. E essa força é a força elétrica. Senão ela não fica em equilíbrio. E para a força apontar para a esquerda, essa carga é negativa e não positiva. Ah, mas ele não disse que era positiva. Verdade. E é isso que é importante. Uma pequena esfera eletrizada com carga 2 microcoulomb. Ele não diz que ela está eletrizada positivamente e nem negativamente. Ele só fala que ela está eletrizada e diz qual que é a carga dela. Ela está eletrizada e é negativamente. Então a carga elétrica dessa esfera é 2 microcoulomb negativo. Ela tem massa raiz de 3 vezes 10 a menos 5 newton. Ele tinha que ter dado uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado para resolver o problema. Eu não preciso do sinal da carga, na verdade. Eu só preciso para entender o desenho. O que eu vou fazer, eu já falei para vocês, você pode usar a método da decomposição da tração. Eu vou fazer uma sequência. Vetor F, força elétrica, mais vetor tração. O vetor tração tem essa direção aqui. Mais vetor tração. Exagero, né? Não, é porque eu quero que o vetor peso fique bonitinho. E ainda assim não deu. Tem que ser igual ao vetor peso. Não tem que ser igual ao vetor peso. Mais o vetor peso tem que ser igual a zero. Esse aqui é o vetor peso. E esse aqui é o vetor tração. Força elétrica mais tração mais peso tem que dar zero. Peso mais força elétrica mais tração tem que dar zero. Tração mais peso mais força elétrica tem que dar zero.
fecha um triângulo retângulo de ângulo 30 graus. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, é igual a K vezes Q. Q vezes E sobre M vezes G. Ele quer saber o valor do campo. Então, o E vai ser igual a raiz de 3 mg sobre Q. Passei sobre 3Q. Passei o mg para lá. Então, vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 10 a menos 5, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10, dividido por 3 vezes a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6. Ah, mas você não botou o sinal. Não botei o sinal, estou calculando o módulo. Não precisa colocar o sinal. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Dá 3, perdão. Então, esse raiz de 3, com esse raiz de 3, com esse 3, some da brincadeira. Vai sobrar um campo 10 a menos 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Isso dá 0,5 vezes 10 a menos 4 menos 6 ao quadrado. Isso dá um campo de 50 Newton por Coulomb. Menos 4 mais 6 dá 2. 2 vezes meio, tá certo. Beleza?